Bom, pessoal, então vamos agora para mais uma aula resolvendo exercícios do primeiro módulo de geometria analítica. Vamos lá. As retas tais são duas retas paralelas. Se elas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Vou arrumar x mais 6y menos 2, coeficiente angular sempre na forma geral. Então 6y é igual a menos x mais 2. O y vai ser menos x dividido por 6, mais 2 dividido por 6. O y vai ser menos x sobre 6, mais 1/3. Coeficiente angular dela, menos 1/6. A outra, 8x mais t menos 1 vezes y, menos 2 igual a 0. Vou isolar aqui o y. T menos 1 vezes y é igual a menos 8x mais 2. Então, o y vai ser menos 8x sobre t menos 1, mais o 2 dividido por t menos 1. Então, o coeficiente angular aqui vai ser o menos 8 dividido por t menos 1. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Igualar os dois coeficientes angulares. O menos 1 sobre 6 é igual a menos 8 sobre t menos 1. Multiplica cruzado, esse coeficiente angular é igual a esse. E agora a gente multiplica cruzado. Menos 1 vezes t menos 1 vai ficar menos t mais 1, que é igual a menos 48. Menos 48. Então, menos t é igual, o menos 1 passa para lá, o mais 1 passa para lá, menos 1, vai ficar menos 49. Então, o t fica igual a 49. Múltiplo de 49 é múltiplo de 7, beleza? Então, arrumamos ali e fizemos os coeficientes angulares iguais, beleza? Vamos seguindo. As retas de equações são entre si. Bom, aquela história, né? Vamos comparar os coeficientes angulares e lineares. A primeira aqui é y mais x menos 4 é igual a 0. Y é igual a menos x mais 4. Então, o coeficiente angular é menos 1 e o coeficiente linear é 4. A outra, 2y é igual a 2x menos 6. O y vai ser igual a 2x sobre 2 menos 6 sobre 2. O y vai ser x menos 3. O coeficiente angular dá 1 e o coeficiente linear deu 4. Bom, se o angular já deu diferente, elas não são nem paralelas nem coincidentes. Porque paralelas, coeficientes angulares iguais, lineares diferentes. Coincidentes, elas têm o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. Não são coincidentes. Aí elas podem ser concorrentes, perpendiculares ou não. E aí eu vou ter que olhar aqui se os coeficientes angulares são um oposto do inverso. Se for um oposto do inverso do outro, elas vão ser perpendiculares. Se não, vão ser não perpendiculares. Por exemplo, 3 e 4. 3 e menos 4 coeficientes angulares. O oposto do inverso do 3 seria menos 1/3. Então, se é menos 4, não é igual a menos 1/3. Então, não são perpendiculares. Se não é perpendicular, vai ser apenas concorrente. Tá? Então, perpendiculares é um caso especial de concorrente. E aí tem que ser coeficientes angulares diferentes, mas que um é o oposto do inverso do outro. E no caso, o coeficiente angular de um é menos 1 e o do outro é 1. Menos 1, o que é o oposto do inverso de menos 1? É mais, e 1 dividido por 1 é 1. Então, sim, elas são concorrentes e perpendiculares, porque o coeficiente angular de uma é o oposto do inverso da outra. Ou também, o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra dá menos 1. O de uma é menos 1, vezes o da outra, que é 1, deu menos 1. Se der menos 1, produto dos coeficientes, é porque elas são perpendiculares. Se der diferente de menos 1, é porque não são perpendiculares. Tá? No caso deles serem diferentes, não serem nem paralelos nem coincidentes. Eu acho que está claro isso aí, né, gente? Quando é paralelo, coincidente, perpendicular ou simplesmente concorrente, não perpendicular. Beleza, gente? Dada a reta tal, a equação da reta perpendicular a S, que intercepta o eixo Y. Opa, se intercepta o eixo Y no ponto de ordenada 2, no eixo Y o x vale 0, e no caso o y dele ele falou que é 2. Então é esse ponto aqui que ela passa, no ponto 0 e 2. Então eu quero saber a reta perpendicular a essa que passa pelo ponto 0 e 2. É isso que eu tinha que ter entendido. Essa aqui é 2x menos y mais 3 é igual a 0. Vou jogar o y para lá. 2x mais 3 é igual a y.
agora está na forma reduzida, o coeficiente angular deu 2. O coeficiente angular dessa aqui deu 2. O coeficiente angular da outra reta, que é perpendicular a ela, vai ser o oposto do inverso. O oposto menos do inverso, o inverso de 2, 1 sobre 2. Então, esse aqui é o oposto do inverso. Então, y igual a x mais b. Essa aqui é a nossa a função que a gente quer. O coeficiente angular dela é menos 1 sobre 2. E ela passa pelo ponto 0 e 2. Então, 2 é o y e 0 é o x. Então, 2 é igual a, que é menos 1 sobre 2, vezes o x, que é 0, mais b. Isso aqui deu b igual a 2, né? Porque, na verdade, quando ele te fala onde cortou o eixo y, ele já está te dando b, né? Então, nossa função é y igual a x, o a vale menos meio, vezes x, mais o b, que é 2. Está na forma geral, vou fazer o MMC aqui, vou multiplicar todo mundo por 2, aqui vai ficar 2y, é igual a menos x, mais 4, multipliquei todo mundo por 2, estou vendo que tem a possibilidade do x estar positivo ou do y estar positivo. Vou jogar das duas formas. Primeiro eu vou jogar todo mundo para a esquerda, aqui vai ficar 2y mais x menos 4 igual a 0. E vou jogar todo mundo para a direita aqui. Se eu jogar todo mundo para a direita, vai ficar menos 2y menos x mais 4 igual a 0. Na verdade não tem jeito, porque aqui não tinha nenhum com todos os dois negativos, né? Então, provavelmente aqui, ó, 2y mais x menos 4, 2y mais x menos 4 igual a 0, letra A. Beleza? É só saber trabalhar um pouquinho aí, algebricamente, aí, multiplica todo mundo por 2, joga para um lado, joga para o outro, multiplica e por aí vai. Beleza? Dada a reta que passa pelo ponto tal e é perpendicular a essa, bom, se é perpendicular a essa, se essa aqui tem coeficiente angular 2/3, a da perpendicular a ela vai ser o oposto do inverso, que vai ser menos, oposto, troca o sinal, do inverso, 3 sobre 2. Então, a perpendicular é menos 2/3. Então, é y igual a menos 3x sobre 2 mais b, e ela passa pelo ponto 1 e 6, x e y. Então, 6 para o y é igual a menos 3 sobre 2 vezes 1, mais b, ficou 6, esse menos 3 sobre 2 vezes 1 dá menos 3 sobre 2, passa para o outro lado, mais 3 sobre 2 é igual a b, faz o MMC aqui para achar o valor de b, aqui vai ficar 12 mais 3, 15 sobre 2 é igual a b. Então, nossa função é y igual a ax mais b, o a vale menos 3 sobre 2, x, mais o b, que é 15 sobre 2. A resposta, menos 3x sobre 2, mais 15 sobre 2 é a letra D. Beleza? Questãozinha interessante, costuma cair muito essa questão, tá, gente? Ele te dá duas retas que são paralelas ou perpendiculares para você achar o coeficiente de uma, para saber o da outra, e te dá um ponto e você acha a equação da reta. Beleza? É muito comum essa questão, tanto essa do perpendicular quanto do paralelo, de te dar um ponto e uma reta paralela ou perpendicular e você achar a equação da reta dessa nova, que passa por esse ponto. Dada a reta tal e o ponto tal, a distância, distância de ponto e reta é só jogar na fórmula direto. AX0 mais BY0 mais C dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, é identificar, né? Esse aqui é o A, é o 2, o B é o menos 3, o A vale 2, o B vale menos 3, e o C vale 5. Isso aqui é o x0, vale 5, e o 6 é o y0, vale 6. Então, aqui vai ficar A, que é 2, vezes o x0, que é 5, mais o B, que é menos 3, vezes o y0, que é 6, mais o C, que vale 5, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, A é 2, 2 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado. A distância vai ficar módulo de, a gente botei em raiz aqui, é módulo 10, menos 3 vezes 6 dá menos 18, mais 5, dividido por raiz quadrada de 4 mais 9, 13. A distância ficou
10 menos 8 dá menos 8, mais 5 módulo de menos 3 sobre raiz de 13. Então, finalizando aqui em cima, gente, isso aqui vai ser 3 sobre raiz de 13, eu tenho que racionalizar. Raiz de 13 em cima e raiz de 13 embaixo. A distância ficou 3 raiz de 13. Raiz de 13 vezes raiz de 13 aqui embaixo, raiz de 13 ao quadrado, que é 13. Então, fica 3 raiz de 13 sobre 13. Finalizou aqui a questão, beleza? Vamos seguindo, gente. Eu acho que tem mais questões aqui ainda. Deixa eu ver. Vamos lá. Considere os pontos A e B e a reta tal. Se a distância de A para a reta e de B para a reta são respectivamente, ele quer saber qual que é maior. Então, a distância de A para a reta vai ser o módulo. Ó, repara o seguinte, gente, essa reta aqui é assim, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Lembra disso? O A é o coeficiente do X, o B é o do Y e o C é o cara que não tem nem X nem Y. Então, no caso, como não apareceu ninguém sem X nem Y, quer dizer que o C é zero. Então, o A vale 3, o B vale 4 e o C vale 0. Então, aqui fica A, que é 3, vezes o X do ponto, que é 2, mais B, que é 4, vezes o Y do ponto, que é 3, mais o C, que é 0, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 6 mais 12, 18, módulo de 18, dividido por raiz quadrada de 9 mais 16, 25, dá 5. Então, ficou 18 sobre 5, tá? Essa aqui é a distância de A para B, de A para a reta. E a distância de B para a reta vai ficar aqui módulo de A, que é 3, vezes o X do ponto B, que é 4, mais 4, que é o B, vezes 1, sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, mais B ao quadrado. Isso aqui vai ficar 12 mais 4, 16, módulo de 16 sobre raiz de 25 aqui dá 5. Então, ficou 16 sobre 5. Bom, 16 sobre 5. O outro é 18 sobre 5. A distância do A é maior que a distância do B. Era só isso. Beleza? Essas questões que dão uns números feios, até confiro assim certinho se está tudo certinho, mas é isso mesmo, gente. A resposta é essa mesmo. Dá umas frações. Mas como é que você sabe que um é maior do que o outro? É só você olhar. Se os dois têm o mesmo denominador, o maior vai ser o que tiver maior numerador, né? 18 sobre 5 é maior que 16 sobre 5. Ou então, se você quiser fazer a conta, 18 dividido por 5, 18 dividido por 5 dá 3, sobra 3,6, e esse aqui dividido por 5 dá 3,2, né? Poderia fazer assim também, mas só de você ver que o denominador é o mesmo, mas o numerador é maior, já sabe que é maior. A distância do ponto P é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Gente, eu tenho as bissetrizes dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. Essa aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares, ângulo de 45 graus, que é a função y igual a x. É bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que dos quadrantes ímpares? Porque esse aqui é o primeiro e esse aqui é o terceiro quadrante. E a bissetriz dos quadrantes pares? A bissetriz dos quadrantes pares vai ser do segundo e do quarto, né? Que é a função y igual a menos x. Esse aqui é o segundo e esse aqui é o quarto. Bissetriz dos quadrantes pares. Anota isso aí, hein, gente? Isso é muito importante. Beleza, e aí? E aí o seguinte, ó. Distância disso é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Quem é a bissetriz dos quadrantes ímpares? Y igual a x, mas eu tenho que na forma geral, y. Vou jogar o y para cá, vai ficar x menos y igual a 0. Inclusive, o a é o coeficiente do x, o a vale 1. E o b vale menos 1. E o c vale 0. Não tem o sem x nem y, né? Ax mais by mais c para a fórmula do termo geral, para a forma de distância de ponto e reta, aqui para a distância de ponto e reta, né?
Então, a distância ficou sendo módulo de AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância vai ficar... Eu sempre ponho raiz aqui, gente, toda hora, né, ao invés de módulo. O A vale 1, vezes o x0, o ponto é menos 3, então é 1 vezes menos 3, mais B, quem é o B? Menos 1. Ele não mudaria se eu tivesse jogado o x para a esquerda, ficaria menos x mais y. Não, daria a mesma coisa, daria certo do mesmo jeito, tá? Não tem problema não. O y é menos 2, mais o c que vale 0, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado, 1 ao quadrado 1, mais b ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1 também. Então, isso aqui ficaria menos 3 mais 2, né? Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, é módulo de menos 1 dividido por raiz de 2. Gente, isso aqui é 1 sobre raiz de 2. Aí você racionaliza, fica raiz de 2 sobre 2, né? 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Fica raiz de 2 sobre 2. Beleza? Tranquilo a racionalização? Acredito que sim, né, gente? Vamos continuando, pessoal. Então, a área do triângulo, cujos vértices são os pontos A, B e C, é a área do triângulo. A gente faz metade do determinante, né? Dos 3 pontos. Então, os 3 pontos ali fica o ponto A. Quem é o ponto A? Ele não deu, tá vendo? Ele foi maldoso aqui. O ponto A é o ponto 0 e menos 1. O ponto B é o ponto 1 e 3. Tem que saber identificar os pontos no plano cartesiano. E o C é o 2 e 1. 1 e 3, 2 e 1. Então, aqui, 0, menos 1, a última coluna toda de 1. Coloca os 3 pontos. Aqui, ó, 0 e menos 1, 1 e 3, 2 e 1. Repete as duas primeiras colunas. Menos 1, 3 e 1. Fica 0, menos 2, mais 1, menos 1, 0 e 6. Ah, igual a 0? Não, aqui para achar a área não. Então, esse aqui fica menos 1, menos 1 mais 6 dá 5. Então, fica menos 1 menos 5 dá menos 6. A gente faz sempre o módulo do determinante. Então, é meio vezes o módulo de menos 6, 6. Então, aqui dá 3. Beleza? É assim que faz a área de um triângulo. Se pedirem para a gente faz isso. Vamos lá. O triângulo determinado pelos pontos tais tem área igual a... De novo, vou fazer o determinante aqui. Menos 1, menos 3. Esse aqui foi mais fácil ainda, né? Ele já deu os pontos na cara, direto. 1 e 4 e 3. Menos 1, 2 e 4. Menos 3, 1 e 3. Aqui fica menos 1. Menos 12, mais 6, menos 6, menos 3, mais 4. Então, aqui ficou menos 12 mais 6 dá menos 6, menos 1 dá menos 7, menos 6 menos 3 dá menos 9, com mais 3 dá menos 5. Então, ficou menos 7 mais 5, que dá menos 2. A área é metade do módulo do determinante. Então, vai ficar meio vezes módulo de menos 2, vai ficar meio vezes 2, vai ficar 1. Esse é o nosso determinante aqui. Essa é a nossa área, beleza? Bom, e para a gente finalizar agora, vamos fazer a última questão, também de área, só que agora é a área de um polígono de 4 lados. Então, eu tenho o A, que é o 3 e o 5, o B, 3 e o 5, o B é o 4 e o 3, o C é o 1 e 0, esse aqui é o A, o B, o C e o D é o 0 e 4, esse ponto aqui. Esse aqui é o ponto dele, que é a área desse, é importante desenhar, tá, gente, quando for um quadrilátero. Ou, beleza. Edir, como é que eu faço aqui? Olha, primeira coisa, você vai dividir esse cara em 2 triângulos. Ah, vou fazer um determinante de 4x4. Onde a gente fala isso? Vou fazer um determinante de 4x4. Não, não é assim não, tá?
Até porque você não vai conseguir fazer um determinante 4x4 com esses pontos, tá? Porque você vai ter as duas primeiras colunas, mas as duas últimas você não vai ter como fazer. Mesmo que você colocasse um na última, tudo da última sendo 1, tenta fazer, você não vai conseguir montar um determinante 4x4. Então o esquema aqui é fazer, passar no meio, tanto faz aqui ou tanto faz aqui. Eu vou preferir nesse exercício fazer aqui assim, ó. Traçar aqui no meio, traçar do A para o C, vou fazer a área 1 e vou fazer a área 2. Vou fazer a ADC e vou fazer o ABC. Então, fazendo a área ACD, eu vou fazer metade do determinante ali, do modo determinante. O determinante ali vai ficar ACD, vai ficar 3 e 5, e 1 na última coluna, 1 e 0, 0 e 4. Repete as duas primeiras, 3, 1 e 0, 5, 0 e 4. 0, 0, 4 menos 5, 12, 0. Então, ficou 4 menos 5 mais 12, 17, menos 17, isso aqui vai dar menos 13, né? Menos 13. Então, a área do ACD vai ser meio vezes o módulo de menos 13. Então, a área do ACD vai ser 13 sobre 2. Menos 13 fica mais 13, dividido por 2. A área do ABC. Então, agora eu vou fazer do ABC. Vai ser metade do módulo do determinante. Então, o determinante aqui vai ficar 3, 5, 1, 4, 3 e 1, 1, 0 e 1. Repete as duas primeiras, 3, 4 e 1, 5, 3 e 0 e vai. 9 mais 5 mais 0 menos 20 mais 0 mais 3. Isso aqui ficou 14 menos 23. Isso aqui deu menos 9, né? Então, aqui vai ficar meio determinante de menos 9, módulo, né, do determinante, vai ficar meio vezes mais 9, vai ficar 9 sobre 2. Eu vou fazer a soma das áreas, então 13 sobre 2 mais 9 sobre 2, isso aqui vai dar 22 sobre 2, que vai dar 11. Questãozinha muito interessante, esse é o esquema. Edi, eu fiz, tanto faz, fazer ABC, tanto faz, gente, desde que você não cometa nenhum erro. Divide ali e faz do jeito que você achar melhor, tá? Se você quiser passar a diagonal de BD, daria do mesmo jeito. A ordem, se você faz A, D, C, que você põe ali no determinante, põe o A, o D ou o C, o A, o C e o D, dá na mesma no final das contas, porque quando você inverte uma linha no determinante, você troca só o sinal, e o sinal não importa, porque você vai fazer o módulo do determinante, então o sinal pouco importa, se vai dar positivo ou negativo, não importa, né? O sinal não importa. Beleza, gente? Então é isso, acho que deu para fazer muito exercício, deu para deixar bem claro como é que funciona a geometria analítica nesse primeiro módulo. Segundo módulo, a gente vai falar sobre circunferência, e aí a gente vai ter uma aula específica de teoria e depois as aulas de exercício, a aula de exercícios, né? Acho que não tem muitos exercícios não. Os exercícios são bem tranquilos, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula.